Eu acho que foi mais um acontecimento nessa semana que é simbólico de algo maior. Então vocês vejam, o presidente Bolsonaro, em vez de ir a veículos tradicionais de televisão, foi a um podcast. O podcast, nós aqui numa televisão temos uma bela estrutura, um estúdio bacana, com direção, com múltiplas câmeras, com às vezes mais de uma dezena de pessoas trabalhando dentro de um programa, certamente mais de uma dezena de pessoas trabalhando dentro de um programa, uma baita estrutura. Um podcast, o que é um podcast, né? Muito inspirado nos modelos americanos, o Joe Rogan aqui é o de maior sucesso nos Estados Unidos. Um podcast são dois sujeitos sentados, às vezes tem uma luz, uma ou duas câmeras, mas uma coisa muito mais simples. Lembra a ideia tradicional do rádio, um microfone e nada mais do que isso, e as ideias. E esse podcast conseguiu ter uma audiência que hoje é muito difícil para uma rede de televisão. E eu digo por quê. O Igor, que é o entrevistador do Flow Podcast, ele representa uma pessoa média, desligada na política, ele é bastante ignorante sobre os assuntos de política, mas ele age de uma forma que o jornalismo perdeu. Ele age com sinceridade. As perguntas que ele fez para o presidente Bolsonaro, que a imprensa gostaria que fossem perguntas duras, todas as perguntas foram feitas, mas elas foram feitas de maneira sincera, de maneira honesta, de maneira de alguém que faz uma pergunta querendo saber a resposta. E isso se tornou muito raro dentro do jornalismo, porque hoje, quando você assiste uma entrevista, e eu procuro agir da forma que eu estou pregando aqui, mas hoje, de um modo geral, quando você assiste uma entrevista, está todo mundo querendo, já com uma história escrita, querendo um jeito de fazer uma pegadinha com o entrevistado. O jornalista já senta com a matéria escrita e ele quer o lead, ele quer ali a fala, ele quer alguma coisa para rechear a tese e a narrativa que ele já construiu. E o Flow não foi desse jeito. O Flow foi... Todos os temas foram abordados, de rachadinha até os feitos do governo, todos foram abordados, Moro, tudo que era possivelmente nocivo para o presidente. Não teve assunto proibido. O presidente esteve lá e se dispôs a passar 5 horas e meia. A audiência foi gigantesca, apesar do YouTube, que, segundo o próprio Igor, escondeu o vídeo, o que mostra a importância das pessoas que estão nos assistindo curtirem o nosso vídeo, tentarem fazer com que ele tenha mais relevância, porque o YouTube esconde vídeo que não interessa para a narrativa de esquerda. Isso é um fato, isso não é mais uma ilação e uma suposição. Depois disso, a imprensa reclamou que o Igor não fact-check as coisas que o presidente falou, dizendo que o que o presidente tinha dito era mentira e o Igor tinha que fact-check. O fact-check é de acordo com quem? É com as agências de checagem de fatos. E as agências de checagem de fatos, que são todas financiadas por bilionários, a International Fact-Checking Network, do Poynter Institute, é financiada por bilionários de esquerda. Essas agências de checagem de fato, os donos da verdade, aqueles que dizem o que pode ser verdade ou não, o Igor se recusou, não seguiu a cartilha e não se curvou. Então, eu acho que é um momento de autocrítica, onde a imprensa precisa entender que as pessoas não querem militância, elas querem cada vez mais realidade e sinceridade. E essa que foi a razão do enorme sucesso que o presidente Bolsonaro teve no Flow. Eu ia contar uma história sobre autenticidade, uma história de bastidores aqui, que em janeiro de 2019, o presidente Bolsonaro tinha acabado de ser eleito, ainda estava ali até se recuperando um pouco da facada, e um belo dia eu recebi uma ligação, era o deputado Eduardo Bolsonaro dizendo que o presidente queria falar comigo. E era uma videoligação. E quando se torna, quando o Eduardo mostra o presidente está falando comigo, eu juro para vocês, estou comentando aqui quase que uma inconfidência, mas o presidente estava deitadão num sofá, com a barriga para cima, com a camisa do Palmeiras, vendo um jogo de futebol. Essa pessoa que vocês enxergaram no podcast, ela é o presidente Bolsonaro. E eu acho que essa é o grande segredo, e é por isso que eu acho que ele vai acabar decolando quanto mais exposição ele tiver. As pessoas querem realidade, as pessoas querem autenticidade. O presidente Lula, ele é um engodo, o ex-presidente Lula é um engodo. Ele não é nada daquilo. Ele passou por transformações, banhos de marketing do Duda Mendonça, e ele se transforma, mas ele não é. Eu já tive com o ex-presidente Lula também, em mais de uma ocasião, e eu sei que ele não é aquele personagem que ele representa. Mas eu posso dizer o oposto do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro é justamente aquele cara que vocês enxergam
no Flow Podcast, sem tirar nem pôr. E num dado momento o Igor fala assim, poxa, você precisa ser mais presidenciável. Eu falo assim, preciso ser mais presidenciável? Mas quem disse que eu sou o que eu sou, pô? Eu não, ser presidenciável não é ser falso. E era essa história que eu queria contar para vocês.